Ok, boa noite a todos. Desde já um obrigado àqueles que se fizeram presentes. Há colegas, eu já notei que há colegas aqui para quem os modos digitais acabam por não ser uma novidade e esta apresentação era mais vocacionada para aqueles que acham místico um pouco estranho o que é isto da voz digital, ou ainda aos maldizentes, que também os há. Mas, entretanto, também foi-me solicitado para não ser extraordinariamente técnico, o que é bastante difícil. Os modos digitais são o emprego prático da informática e de redes informáticas. Para não ser demasiadamente técnico, é deixar certos e determinados assuntos a meio, mas vamos avançar. Next, Carlos. A voz na comunicação. Um dos fatores principais dentro de nós, radioamadores, e inclusive para quem pretenda utilizar o radioamadorismo noutras bases, como sejam a proteção civil ou algo do género, uma das nossas premissas é uma boa comunicação. O ouvir bem, o interpretar corretamente e difundir aquilo que for necessário. Não acrescentar num componto a qualquer coisa que, entretanto, foi acrescentado, ou seja, foi acrescentado pelo próprio e não faz parte da mensagem inicial. Aqui, neste caso, aquilo que eu pretendo hoje demonstrar-vos, isto para quem não conhece os sistemas de voz digital, o analógico peca em relação ao digital na presença de sinais fracos. Quando temos um sinal fraco, é perfeitamente natural que certas e determinadas letras, palavras se percam, e fazemos um pouco como no CW, por umas tiramos as outras e deve ser isto. O digital tem vantagens e desvantagens, portanto a vantagem é que quando audível é rádio 5, e quando chega ao limiar de não ser possível a audição, não ouvimos nada. Portanto, há essa vantagem inerente, isto em relação ao modo analógico. Avança, Carlos. Aquilo que nós já conhecemos, portanto, isto faz parte do nosso conhecimento enquanto radioamador, são os modos, o AM, o FM, o SSB, como é que isto trabalha, como é que é composto internamente. Eu agora vou fazer aqui uma pequena apresentação daquilo que será os modos por nós já conhecidos e qual é que é a diferença que isto tem em relação ao sistema digital. No AM temos um microfone, um amplificador de potência, hoje em dia já não se usa. Mas pronto, antigamente usava-se um amplificador de potência normalmente com 50% do valor da RF, da carga do andar final. No FM já temos só um microfone e um pré-amplificador, portanto já não necessitamos de um amplificador de potência. Este pré-amplificador gera uma tensãozinha, 1 volt, 1 volt e meio, 2 volts, que é aquilo que vai controlar o VCO, o oscilador controlado por tensão. Em SSB será pouco mais ou menos o mesmo, a única diferença é que vai entregar um modulador balanceado. Carlos? A voz digital tem como diferença daquilo que foi apresentado no anterior quadro, o microfone, portanto, faz a função dele, cumpre a função dele, vai buscar o nosso áudio, a nossa modulação, vai passá-lo ao modulador. Eu aqui representei o modulador, mas o modulador é o modulador e é o VCO ao mesmo tempo, porque, como podem ver, a onda resultante já é a frequência modulada. Portanto, será o modulador em si, em comparação com a voz digital, onde reparar que há aqui mais um bloco, ao bloco do vocoder, ou seja, o mesmo áudio, exatamente o mesmo áudio, é entregue a um pequeno dispositivo, a um chip, no caso,
um chip da DVSI, que, por sua vez, vai converter todo o nosso áudio em zeros e uns. Até aqui nada de novo, para quem conhece o PSK, para quem conhece o FT8, o FT4, a linguagem é sempre a mesma, portanto é digital, aquilo que nós lá temos são zeros e uns. Daí entrego ao modelador e agora aqui é que então já passamos a ter diferenças. Este modelador vai impor o seu modo de transmissão dependente do modelo do equipamento, do modo de voz digital que estamos a empregar. No caso do D-Star, o modelador é GMSK, no caso do DMR é 4FSK, no caso do Fusion é C4FM. Podes seguir, Carlos. As diferenças então que nós temos aqui são que na voz digital temos um micro, teremos um pré-amplificador como tínhamos nos outros sistemas, mas temos um conversor analógico digital. Agregado a ele temos mais uma coisinha que é o protocolo. Para colegas que tenham pelo menos conhecimentos da área de informática, os zeros e uns, se não tiverem um sentido, se não houver aqui uma forma de informar, tanto da parte do transmissor como da parte do emissor, qual é o protocolo que está a ser executado, aqueles zeros e uns não valem religiosamente nada. Tem o caso, por exemplo, de algo que vocês conhecem, que é o TCP. O TCP faz parte do Internet Protocol, do IP, mas ele próprio é um protocolo em que são identificados qual a partida, qual o ponto de chegada e, em certo sentido, qual o caminho a tomar, a rota a tomar. Exatamente o mesmo acontece a nível de voz digital. Temos sempre um identificador que nos diz quem é o originador, qual o destino e a quem é que entrega. Isto tem sempre que existir. Portanto, daqui a relação, e eu costumo dizer que a relação entre os sistemas digitais e o conhecimento do que é o digital em si, do que é a informática em si, é uma ajuda para entendermos, para conhecermos os equipamentos e os rádios. Próximo, Carlos. Dentro dos vários modos de voz digital, temos, e é conhecido, é um vosso conhecido de certeza, a IAES, o System Fusion, o P25 Phase 1, este provavelmente não é muito do vosso conhecimento, aliás, podem ter ouvido falar, mas provavelmente ainda não tiveram com o equipamento nas mãos, o D-Star, o DMR, e irei também falar um pouco acerca do FreeDB. Temos aqui uma data de características em comum. Aquele primeiro elemento, o AMB2 Plus, é exatamente aquele vocoder que há bocado eu apresentei, falei nele. Hão de reparar que três tipos de modelos, de modos de utilização de voz digital utilizam exatamente o mesmo vocoder, o AMB2 Plus. Temos depois a parte da modulação, no caso do System Fusion é o C4FM, com 2 vezes 4800 volts. Também temos exatamente a mesma modulação no P25 Phase 1, também é C4FM a 7200 volts. Depois temos o D-Star, que é GMSK, com 4800 volts. O DMR, que é 4FSK, portanto a modulação aqui é um pouco distinta, é um pouco diferente. Tem 4 amostragens em frequência Shift-K, com uma taxa de transmissão de 2 canais de 4800. O AMB, a IAS, o P25 e o D-Star, todos eles têm o mesmo suporte de RF, todos eles emitem da mesma forma, FDMA. O DMR é distinto, que é TDMA.
Temos aqui uma relação e algo interessante que é, tanto a IAS como o P25 têm o mesmo suporte de transmissão, têm o mesmo modulador, a única coisa aqui que varia é o bold da taxa de transmissão. Um é 4.800 ou duas vezes 4.800 e outro 7.800. Seria de supor, ou vocês poderiam se perguntar a vocês próprios, se estes dois equipamentos não falariam um com o outro. E aqui cai então a tal situação do protocolo. Não. Não falam um com o outro, é absolutamente impossível, porque têm protocolos distintos. Portanto, aquilo que um fala, o outro não consegue entender. Isso é determinado exatamente através do protocolo imposto dentro daquele tal modulador, do modulador C4FM, GMSK ou 4FSK. Trouxe aqui também para a apresentação, e talvez para alguns que desconhecem, o FreeDV. O FreeDV foi realizado, aliás, foi alterado, digamos assim, pelo David Rowe, faz parte de um primeiro codec em software que era o SPEX, talvez seja do conhecimento de alguns, e foi que ele então deu origem a este codec 2. Este FreeDV nasceu única e exclusivamente para SSB. É o único sítio onde se utiliza até agora, embora já estejam a ser feitos testes neste momento com FM. Hão de reparar que as taxas de transmissão dos sistemas FDMA se baseiam quase todos nos 4.800, com exceção do P25. O P25 tem 7.200. Embora tanto o P25 como o System Fusion, como o D-Star sejam canal único, e neste momento até já tem um áudio relativamente simpático, um áudio bom, bonito, o P25 tem muito melhor áudio. Onde é que se vê a melhoria desse áudio? Nestes 7.200 volts. Estes 7.200 volts são aquilo que transporta o áudio codificado. No caso do SSB, podem reparar que tem 1.450 volts só. Ou seja, a taxa de transferência é muitíssimo inferior. Mas é muitíssimo inferior e a explicação também é simples. Enquanto nos restantes equipamentos nós temos, no caso do D-Star tem 6,25 kilociclos, mas no caso dos outros é 12,5. No caso do equipamento em SSB nós temos 2,8 kHz. Portanto, nunca poderíamos ter 4.800 volts a ser utilizados como taxa de transferência dentro de um sistema em que a largura de banda, o máximo, são 2.800. Next. Obrigado. Comparando então as especificações, temos o D-Star, o DMR e o Fusion. Vou agora abandonar aqui um bocadinho o FreeDV. O FreeDV foi mais uma curiosidade que eu vos trouxe e uma pequena explicação o que é que o baud rate aqui tem a ver com a largura de banda e outros casos. Portanto, tanto o D-Star como o DMR, como o Fusion, como foi visto atrás, todos eles têm como vocoder o AMB 2 pulos. Todos eles fazem ou executam através desse mesmo chip uma correção de erros de encaminhamento. Podem haver erros por diversos motivos, porque o sinal foi obstruído, perdeu-se o repetidor, por exemplo. Normalmente, em pequenos erros, e isto é limitativo, mas em pequenos erros consegue-se que o próprio vocoder faça essa correção. Isto só se aplica à voz, exclusivamente. Tanto os atuais D-Star, não os da minha altura, mas os atuais D-Star e o Fusion, permitem, por exemplo, o envio de imagem, o envio de uma foto, ou pode ser enviado via RF. Neste caso, e tal explicado, portanto, é só voz, ele só faz correção à voz. Toda e qualquer extra
que seja transmitido pelo equipamento, se houver uma interferência, vai perder algo na informação. A modulação, como já tínhamos falado, era GMSK, a 4FSK para o DMR e o C4FM para o Fusion. O método de multiplexagem também já tinha referido, é o FDMA, TDMA para o DMR e o Fusion também com FDMA. O FDMA é a divisão da frequência para acesso múltiplo. O que é que isto diz ou o que é que isto nos quer dizer? Por exemplo, no DStar ela é muito mal aproveitada. No DStar o FDMA não tem uma valência própria. Há coisas um pouco até, digamos que ridículas, que é o envio de uma mensagem. Eu posso enviar uma mensagem a um colega, essa mensagem poderia estar desfasada dentro da divisão de frequência, ou seja, não estar na parte áudio, estar numa parte data, e não incomodar ninguém, e isso não acontece. Dentro do Fusion, esta divisão, de múltiplo acesso, já é aproveitado noutro sentido. Já devem ter ouvido falar que o Fusion permite a voz normal e depois tem uma voz que dizem ser estereofónica, ou muito boa, melhorada, pronto, chamem-lhe o que quiserem. O FR, que é o Voice Wide, VW. Tirando isso, pode utilizar então a função normal, que é o DE. Aquilo que acontece no Fusion é, ele só aceita, podes avançar, Carlos, já agora. Avança só lá mais um, a ver se eu não estou perdido. Não, estou perdido, podes atrasar. Pronto, eu pensei que tinha aqui uma apresentação, aliás, é uma coisa que é universal, que são capazes de já ter visto na internet, que é a divisão de blocos do C4FM. Portanto, a tal divisão em frequência para acesso múltiplo. Aquilo que acontece é, ele, por norma, e ao transmitir em DN, está a utilizar pura e simplesmente um desses espaços e está a utilizar uma das taxas de transmissão de 4800. Quando tem a voz melhorada, vai utilizar os dois e vai utilizar as duas vezes os 4800 da voz melhorada. Portanto, é a única diferença em relação aos outros sistemas. Continua a toda e qualquer emissão que seja, toda e qualquer coisa que seja enviada através de FDMA, e aqui a culpa não é nem da IAS, nem do DStar, é em si da portadora. Qualquer dado que seja enviado em FDMA é transmissível em RF e, portanto, audível. Há pouco falei-vos dos protocolos e não queria que o Carlos Nora me batesse, portanto, não vou bater muito nesta tecla, mas é só para pretender dar uma ideia do que é que nós então aqui chamamos de protocolo. E o protocolo é exatamente a identificação dos tais zeros e uns que estão a ser enviados pelo rádio. Como podem ver, todos eles são distintos. Há uma característica interessante no caso do DMR em relação ao DStar. Porque aquilo que no DMR é apresentado como um super frame, que são 660 milissegundos, portanto são 2 frames de 330, isto em relação à utilização do TDMA, portanto dos 2 slots. No DStar temos dentro do mesmo espaço, e por acaso aqui não tenho a identificação de espaço, mas temos dentro dos mesmos 330 milissegundos, pura e simplesmente a componente de identificação. O bit de início, a identificação de originário, destinatário e rota. E isto a nível do DMR é dividido, e como talvez se deem conta ou consigam perceber,
dessa mesma divisão. Portanto, cada framezinho, vamos lhe chamar assim, mas cada framezinho do DMR, aquela espécie de metralhadora, tem 30 milissegundos, 27 milissegundos de data e 2 milissegundos e meio de interregno. Aqui no caso, e como se vê, os 2 primeiros bursts enviados são a sincronização de dados. Portanto, é aquilo que vai garantir que a minha informação, os zeros e uns que eu vou transmitir, vão ser audíveis do outro lado. Esta sincronização é cíclica, em cada superframe existe novamente o Data Synchronization. Daí, e agora podemos sim passar ao próximo, Carlos. Daí, que também já, mas pronto, eu já volto, entretanto, a esta situação da recuperação, porque está no quadro a seguir. As necessidades que existem dos utilizadores que utilizam sistemas digitais, de voz digital. A IAESO apareceu com o milagre de que não há necessidade nenhuma. Ou seja, nós temos casos, eu vejo isso às vezes aparecer, porque como a rede DMR tem ligação a dispositivos Fusion, de vez em quando aparece em log indicativos como o número 1, que não passam para a rede DMR, porque pura e simplesmente o dono do equipamento Fusion nem sequer o indicativo se pôs no rádio. Portanto, não há uma necessidade. Da parte da IAES, a IAES diz que não há absolutamente nenhuma necessidade de haver um registro, de fazer uma identificação formal. Ela passa a existir quando há necessidade de interligações com outros modos. Portanto, a identificação, tanto em D-Star como em DMR, como em Fusion, no caso do D-Star é o indicativo que é colocado no rádio, esse é obrigatório pelo menos estar no rádio, porque senão não se consegue transmitir. No caso do Fusion não há essa necessidade, embora se diga que é pôr o indicativo. Aquilo que é visível no display do D-Star é o indicativo e está aqui também a informação nas outras opções de texto. Normalmente isso costuma acontecer, quando estamos a falar com um colega em D-Star, aparece-nos o indicativo, barra, pode ser qualquer coisa composta com mais 4 caracteres, e depois irá-nos aparecer, sei lá, Jorge Santos, por exemplo. Isso já faz parte da mensagem de texto. Portanto, não é parte integrante do cabeçalho visível no display, mas acaba por aparecer no display. No caso do DMR, necessita de um registro de um identificador numérico, de um ID. Esse registro é obrigatório porque a rede DMR é uma rede numérica, não entende alfabeto. Portanto, tem que haver algo que diga à rede que o 268.3007 é o CT1JIB, porque senão a rede pura e simplesmente desconhece. Portanto, há essa necessidade de haver um registro prévio de um identificador numérico. Aquilo que é visível no display também será exatamente esse mesmo identificador numérico, a não ser que no rádio que nós estamos a operar exista uma lista de contactos. Exatamente como no nosso telemóvel, se eu ligar para alguém neste momento onde não estou contido na lista de contactos, ele vai lá ter um 931. Mas se entretanto já lá estiver o meu nome, vai aparecer Jorge 931. Portanto, é exatamente o mesmo que acontece dentro da rede DMR e nos equipamentos DMR. Há uma funcionalidade, e aliás eu chamo essa atenção mais abaixo, que há equipamentos, por exemplo a Aitera trazia isso por defeito, que permitem e suportam aquilo que é o Talker aliás, vamos falar em português, que é o identificador do quem está a falar. Mas isto é mandado pela própria rede. Portanto, há rádios que têm essa capacidade, conseguem identificar e não precisam da lista de contactos. O Anytone
atualmente, os Zenitones, atualmente também já suportam isso, exceção do 868, do primeiro equipamento, mas tanto o 878 como o 578 suportam esta função do TA. Nas opções de texto para DMR, está dependente do equipamento. Há equipamentos que permitem 36 caracteres, há equipamentos que permitem 50 e há equipamentos que permitem 256 caracteres. Ou seja, para que é que isto serve? Uma das funcionalidades do DMR, e é algo interessante, é o podermos enviar uma mensagem, seja um SMS para outro colega, ou seja uma mensagem para a APRS. Portanto, eu posso, através da rede, fazer um envio de uma mensagem para um colega que nem sequer tem DMR, mas que eu sei que ele está presente no APRS, eu posso fazer o envio da mensagem. Da mesma forma, ele pode me responder, que eu também vou receber. No caso do Fusion, portanto, como já tínhamos visto, aquilo que vai aparecer, a identificação é necessária, pelo menos quanto mais não seja, é bonito que lá esteja. Aquilo que o equipamento vê, o visível no display quando recebe uma chamada, é o indicativo de quem está a chamar. Nas outras opções de texto, não tem. Aqui não confirmo nem desminto, não sou um utilizador Fusion, portanto não conheço o equipamento completamente, estou-me a basear em algo que os americanos dizem, mas honestamente não acredito muito. Carlos, próximo. Há pouco, quando eu tinha falado, e era este quadro que devia ter aparecido anteriormente, quando eu tinha falado na recuperação de sincronismo, e aqui neste pequenino quadro podemos ver, por exemplo, e vamos começar pelo início, a naturalidade da voz. FM é aquilo que nós conhecemos. Hoje em dia, portanto, tenho ouvido muitos colegas dizendo mal dos modos digitais, porque o FM é que é bom. Eu não vivi essa época, mas li bastantes artigos sobre isso. Portanto, nos anos 50, quando apareceu o AM, quando apareceu o SSB, todos os radioamadores utilizavam o AM, e então a tendência, e aquilo que se dizia na altura, era que aquilo parecia Pato Donald. Era o Pato Donald a falar. Eu costumo dizer que as pessoas habituam-se àquilo que querem ou que pretendem querer atingir, e por acaso também tenho chegado à conclusão que sim. Inicialmente tive aí alguns detratores, amigos, vizinhos até aqui, detratores do sistema, dizendo que o áudio que era esquisito, que era muito mecanizado, que era isto, aquilo e aquilo outro. E hoje em dia falam com naturalidade, ouvem toda a gente bem, já ninguém é robótico, já está tudo bem. E houve um deles que, vá lá, foi suficientemente honesto para dizer que quando está presente em FM, e por acaso ele até faz bastante analógica em modo simplex, temos uma frequência simplex, e ele diz que às vezes já que chateia o bichinho do ouvido quando alguém chega com S3 ou com S4, que, pronto, já está mal habituado. Do outro lado é sempre qualidade rádio 5, e que naquele lado a coisa já difere o ouvido. Portanto, eu costumo dizer, numa brincadeira, uma frase feita, e é uma frase que toda a gente conhece, que é primeiro estranha-se e depois entranha-se. Mas pronto, naturalidade da voz em FM é boa, todos nós sabemos. Em Destar também é bom, e hoje em dia muito bom. No passado, e posso-vos dizer, tenho um equipamento, um IC2820, e a qualidade não era nada de jeito. Em DMR é boa, no Fusion é boa na versão normal, e então na versão de voz melhorada na função FR é muito bom. Também dizem,
também nunca tive sequer a possibilidade de ouvir. As influências de ruídos no sinal principal em relação a estes tipos, a estes modos de funcionamento. O FM, obviamente, varia, é uma coisa que nós já sabemos, portanto, se tivermos um ruído na entrada, aquilo ou vai atenuar o sinal de entrada ou vai se misturar com o sinal de saída. D-Star, DMR e Fusion não são passíveis de sofrer alterações com ruídos de sinal. Isto a nível de áudio, porque se o ruído de sinal for uma interferência, de certeza absoluta que me vai provocar uma diminuição de sensibilidade no equipamento e, portanto, eu irei perder qualquer coisa. Por exemplo, se eu estiver a receber com S2, posso, pura e simplesmente, deixar de receber, por exemplo. Na robustez de sincronismo, a robustez de sincronismo é a tendência de perder o sincronismo na presença de sinais fracos. No caso do FM isso não existe, portanto, não é um modo digital. No caso do D-Star, digamos que é razoável, e no caso do Fusion também já me disseram que é razoável a recuperação. Isto quando aparecem os tais ruídos, digamos, interferências de um vizinho ou algo assim do género. No caso do DMR, é bom. A presença do pacote em si, portanto, a modulação em pré, o 4FSK, é um meio de defesa para as possíveis interferências que hajam de externas. A recuperação de sincronismo, que é a possibilidade de voltarmos a ouvir isto, por exemplo, isto também só é viável, ou é uma experiência que, quando quiserem, poderão fazer, sei lá, passar por dentro de uma ponte, vão perder o sinal com o repetidor e depois vão ganhar o sinal com o repetidor. Portanto, no caso do D-Star, digamos que é razoável, porque normalmente quando se perde o sinal vai ali haver uns embrulhos e umas perdas de pacotes, mas depois quando sai da ponte ele também não estabiliza de imediato, até conseguir ir fazer o tal sincronismo. Isto porque o D-Star, naquele quadro atrás em que eu mostrei a parte do sincronismo, não é tão pacífico como, por exemplo, em relação ao DMR. DMR de superframe em superframe faz o sincronismo. O que quer dizer que se nós passarmos por baixo de um túnel, ele na entrada do túnel perde o sinal e na saída do túnel agarra o sinal e continua a conversa na mesma. No caso do Fusion, também me relatam que a recuperação que é muito boa. Carlos? Eu desculpa lá hoje estás de serviço, mas... Não tem problema, Jorge. Com respeito à programação e ao uso deste tipo de equipamentos, isto é algo, por acaso aqui vim buscar algo que já afirmei na primeira apresentação que fiz sobre o modo DMR, em que havia alguns colegas que tinham D-Star. A programação, por exemplo, de um rádio em FM é facílimo, é pormos a frequência. No caso de simplex já está, no caso de repetidores é adicionar o tom. No caso do D-Star, digamos que também é fácil, embora aqui não só precisamos da frequência, mas isso já são requisitos do equipamento em si, portanto do modo em si. Necessitamos de ter as frequências do repetidor, por exemplo, mas precisamos de ter todos os identificadores, ou seja, qual é que é o módulo do repetidor que vamos atuar e qual o indicativo do repetidor, bem como a gateway também do mesmo dito repetidor, porque senão, entretanto, não vamos passar a gateway. Isto tirando mais alguns compromissos que são necessários no caso do D-Star. O DMR, o DMR aqui veio aparecer como uma coisa muito estranha, porque a programação do DMR não tem nada a ver com a programação destes rádios e, portanto, torna-se extraordinariamente difícil entender a necessidade que existe de programar o equipamento.
No entanto, o equipamento devidamente programado vai dar origem depois às outras linhas que já lá irei falar. No caso do Fusion, também é fácil. Parece-me que tão fácil como um equipamento de FM analógico. No uso nacional, portanto, eu aqui refiro-me ao uso nacional, utilizamos nos repetidores no dia-a-dia. No caso do FM, é fácil. No caso do D-Star, é fácil. Estamos no repetidor, rodamos o botãozinho lá a dizer que estamos no repetidor rápido ou no Lisboa, e pronto, estamos a falar. No caso do DMR, é fácil. No caso do Fusion, também é fácil. Para o uso internacional, ou seja, a possibilidade de ligarmos, falando através de um repetidor, estar a falar com, sei lá, com Espanha ou com a Itália. No caso do analógico, isso não é viável, portanto, não se aplica. No caso do D-Star, é complicado. É complicado porque vamos ter que criar, ou já criámos previamente, pré-configurámos algumas coisinhas, mas estão pré-configuradas, ou se nos aparece assim uma novidade, algo que nós não sabíamos e ficámos a saber por um colega de café, vamos ter que o preencher à mão no equipamento, estejamos dentro do carro ou onde estivermos. No caso do DMR, é tão simples como rodar o botão, portanto continuamos exatamente na mesma facilidade que tínhamos no acesso do uso nacional, temos o acesso do uso internacional. Há colegas, inclusive, que rodam o botão e nem sequer sabem ou nem sequer se dão conta, às vezes, de onde é que estão a sair. No caso do Fusion é tão complicado como no caso do D-Star, portanto é pouco mais ou menos a mesma filosofia, é uma questão de ou estar previamente configurado, ou então na altura fazermos a aplicação e a entrada dentro do equipamento. Na ligação ponto a ponto, eu aqui por acaso empreguei o termo ligação ponto a ponto e disse que em analógico não se aplicava. É falso. Ligação ponto a ponto, vamos lhe chamar uma ligação em simplex em que eu estou a falar com alguém. E, portanto, em FM também é viável de ser feito. No entanto, e agora pela explicação que vou-vos dar mais à frente, já vão entender porque é que eu disse não disponível, porque levei a minha resposta para o lado do digital. Na ligação ponto a ponto do D-Star é viável, pode ser feita utilizando como método de ligação de propagação à internet e utilizando o indicativo do correspondente, da pessoa com quem queremos falar. O mesmo se passa também a nível DMR. Portanto, eu só posso fazer ligações ponto a ponto, e aqui a ligação ponto a ponto é um género, ou melhor parecido, o eu agarrar no telemóvel e ligar para alguém. Portanto, era esta a ligação ponto a ponto, e daqui o caso de eu ter dito que quem é FM, quem é analógico, isto não era possível. Nas outras é possível, mas tem o requisito de qualquer delas ter que ter uma ligação de internet. Caso contrário, é uma vulgar ligação em simplex, em que eu agarro no equipamento. Eu agora ultimamente, desde que o calorzinho começou, todos os domingos de manhã tenho dirigido aqui ao Castelo Palmela e tenho mantido aí umas manhãzinhas, uma horinha, de comunicação com colegas em simplex, em DMR. Portanto, não há repetidores, não há hotspots, não há internet, não há nada, há só pura e simplesmente a ligação rádio a rádio. A semana passada, não, a semana de há 15 dias. Portanto, mais uma vez, porque já é a segunda vez, foi estabelecido novamente o contacto com a estação de CT2 India X-Ray Papá, na Serra de Valongo, portanto 291 km feitos entre um Motorola com 4 watts e um Itera com 4 watts em modo DMR. Há aí vídeos, eu já tropecei no vídeo, no Facebook do DMR Portugal está lá o vídeo, para quem queira ouvir já agora.
No caso do Fusion, portanto, esta ligação ponto a ponto também, aqui sou capaz de estar a dar uma patada, mas temos aí um colega que poderá ajudar nesse sentido, mas a informação que tenho é que também não é aplicável. No entanto, o Fusion lançaram o ano passado um add-on, um aplicativo para PC, que era o modo PDN, modo terminal. E dá-me a sensação que através do modo terminal, está bem que aí precisávamos de um rádio, precisávamos de um PC, mas pronto, dá-me a sensação que através do modo terminal que é possível o estabelecer comunicação direta entre um rádio e o outro, sem passar por nenhum repetidor. Carlos, e agora um pouco da minha pessoa. Acho que a grande maior parte dos presentes conhece o meu passado, mas pronto, para eventuais colegas que não me dei conta de quantos é que cá estão e quantos é que são novos na matéria, alguns poderão perguntar, mas o que é que o CT1, JTB, o que é que o Jorge Santos, em que universidade é que ele estudou, onde é que tirou um curso, quem é que ele deu credenciais para poder fazer ou assumir um desenvolvimento de uma rede. Isto é um pouco da minha história, portanto fica presente, não vou falar nela. A grande maior parte dos colegas presentes conhecem a minha história em relação aos modos digitais. Mas, portanto, já tem uns aninhos, isto começou em 2008 com a instalação do primeiro D-Star. Depois o D-Star estava sozinho, coitadinho. A única coisa que se fazia naquela altura, e era giro, era ligarmos um repetidor a outro repetidor. Era a única coisa que se podia fazer, não se podia fazer mais nada. Depois apareceram os refletores, inclusive ainda estive na Alemanha, em Friedrichshafen, em conversa com o desenvolvedor do software dos refletores, o David. Tivemos o nosso refletor, que se forem ao D-Star Users.org, ainda lá vem o Ref 040 como pertencendo a Portugal, e ele já não existe desde 2012. Mas pronto, mas eles não limparam, continua lá a estar. Pronto, e todo o meu percurso, ou seja, tudo aquilo foi feito dentro da voz digital. E este percurso foi feito sempre com uma tendência da minha parte, da união dos poucos que nós somos. Portugal tem 4.000 radioamadores, 2.000 que falam, e portanto sempre foi minha ideia que os modos digitais não fossem uma divisão da rede, mas sim um congregar. O facto de termos nascido com o D-Star sempre foi para mim muito importante, que tudo e qualquer coisa que viesse a existir tivesse a possibilidade de agregar o D-Star, ou seja, não deixar os colegas que tinham D-Star de parte só porque não queriam comprar um equipamento DMR ou não havia posses, porque naquela altura, portanto em 2015 ainda não havia a Taitera, os chineses ainda não tinham aberto os olhos, e a grande maior parte dos equipamentos, mesmo os mais baratos, rondavam os 500, 600 euros. Para quem tinha investido, por exemplo, num equipamento Icon, outros 650 euros, não estava na minha ideia criar uma rede que fosse fazer divisões. Portanto, todos estes passos têm sido dados muito devagarinho. Agora, a rede DMR, de momento, agrada-me muito a mim, espero também que agrade aos utilizadores, mas agrada-me muito a mim no sentido de termos conseguido congregar dentro de uma rede, ou seja, não me interessa qual é a rede, não me interessa se o operador está em Fusion, se está em NXDN, se está em D-Star. O único interesse é que todos podem falar com todos, não havendo a necessidade de, embora por acaso a grande maior parte de colegas das minhas relações, quase todos eles têm Fusion, D-Star, DMR, enfim.
Mas pronto, mas há quem não consiga atingir esse objetivo. E sempre foi do meu interesse e minha intenção que uma rede tinha que ser comum a tudo.